Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre esta placa Ethernet. Eu montei ela para fazer alguns testes com redes TCP/IP. Aqui eu tenho o ENC 28J60, é um drive Ethernet 10 base T da Microchip. Aqui eu tenho o conector RJ45. Este modelo aqui ele já possui transformadores internos e LEDs de sinalização. Conector USB para alimentação. Aqui o PIC 18F2620. Ele possui 64K de memória flash. Está rodando a 40K, 40 MHz. E possui 4K de RAM, dentre outros periféricos. Conector ICSP para gravação, socket para plugar um display e alguns LEDs de sinalização. A comunicação entre o drive e o microcontrolador é SPI, ok? Bom, aqui eu tenho as trilhas, todas elas foram roteadas utilizando solda, praticamente tirando esse fio aqui, esse jump, o resto é solda. Eu estou utilizando essa placa, esse modelo furado universal. É uma placa fácil de montar, um pouco de prática você consegue montar essa placa. Nada complicado, bem simples. Eu utilizo aqui, por exemplo, resistores. Esses resistores aqui, esse daqui, esses dois aqui, são resistores de 0 ohm. É praticamente um fio. Ajuda a fazer o roteamento. Eu vou plugar um display e vou alimentar. Como eu disse, o conector USB é apenas para alimentação. Bom, ele inicialmente está offline. Eu vou plugar o cabo de rede. Os LEDs eles começam a piscar. E ela está online com o IP 192.168.25.125. Se eu retirar o cabo de rede, ela ficou offline. Outra forma de saber o IP da placa, caso ela não tenha um display, seria utilizar o aplicativo TCP/IP Discover da própria Microchip. E assim ele permite visualizar o IP. Ok? Bom, eu vou fazer algumas aplicações utilizando sockets para fazer o controle de LEDs. Eu vou utilizar este aplicativo, pode ser qualquer um de sua preferência. Esse daqui é da SimpleCom Tools. Bom, eu vou entrar aqui com o IP remoto, o IP da minha placa Ethernet, 192.168.25.125 e a porta 6000. Aqui no meu host, eu também vou entrar com o IP com a porta 6000. Aqui na minha programação, processo DP. Inicialmente, eu estou abrindo este socket UDP com a porta local 6000, broadcast, e a porta remota 6000. Eu fico esperando algum dispositivo fazer comunicação, e quando esse dispositivo realiza comunicação com a placa Ethernet, eu utilizo os dados do nó, ou seja, IP, MAC, e abro um socket com essa configuração.
mantendo a porta 6000, tanto local como a porta destino. Ok? E aqui, basicamente, eu criei um comando bem simples para fazer o controle. LED amarelo AM, vírgula 1, por exemplo. Vou enviar este comando. Observe que eu recebi aqui LED amarelo ok. Eu posso verificar aqui na minha placa que o LED amarelo está acesa. Da mesma forma eu posso desligar colocando 0. Vou enviar. O LED está apagado. Aqui ele respondeu também. Os dois responderam o mesmo comando, LED amarelo ok. Eu poderia ter feito a distinção, LED amarelo on ok, off ok. Mas, enfim, não fiz. Tentei deixar o mais simples possível. Da mesma forma eu poderia mudar aqui para o vermelho e acender. Vermelho 1. Vou enviar, LED vermelho ok. Bom, eu vou passar para o socket TCP. Vou fechar isso daqui. Bom, aqui no TCP a placa Ethernet ela está configurada para ser server, ou seja, eu não preciso me preocupar com o IP do dispositivo que vai se comunicar. Ou seja, eu tenho aqui, ele está configurado para ser server com a porta 2001. Ele está escutando essa porta 2001, aguardando algum dispositivo se conectar nela. Ok? E eu vou configurar aqui o IP do server, que no caso o server é a placa Ethernet 192.168.25.125, e como eu disse, a porta 2001. Observe que em Connection Status está idle. O meu computador ele está se comportando como client. O aplicativo, este aplicativo aqui, observe que ele tem essa aba Client e esta aba aqui Server. Como no caso a placa Ethernet é um server, eu vou apenas utilizar este lado aqui, que é o modo Client, ok? Então, vamos lá, Connection Status Idle. Eu vou clicar em Connect, já setei os parâmetros de IP e porta. Observe que ele já ficou aqui conectado. Quando eu estabeleci a conexão, eu já recebi automaticamente este dado aqui. Bem-vindo, esta mensagem aqui, bem-vindo ao server. Já é uma mensagem enviado pela placa Ethernet. Aqui embaixo o log da comunicação. Bom, e vamos, por exemplo, vou apagar o LED vermelho que eu deixei ligado no exemplo anterior. LED, o protocolo o comando é o mesmo. LED vermelho, vírgula 0 para desligar. Vou enviar. Da mesma forma, observe que as setas, essa seta voltada para a esquerda indica que ele recebeu, e para a direita significa que foi enviado. E ele recebeu, após o envio desta mensagem, deste comando, eu recebi esta mensagem, LED vermelho ok, ou seja, o LED foi desligado com sucesso. Da mesma forma, eu poderia ligar o LED amarelo, por exemplo. Vou limpar o log, enviar. Bom, bem simples. Bom, eu vou... uma das coisas legais que eu gosto do stack da Microchip é que permite, por exemplo, aprofundar, aí vai depender do interesse de cada um, estudar as camadas de rede, DHCP, DNS, entender como funcionam os protocolos mais a fundo.
ARP, Auto IP, enfim. É bem, para quem quer assim mergulhar no protocolo, é bem útil. Aqui eu estou utilizando nas configurações do stack as camadas, por exemplo, estou utilizando o Use IP Gleaning. Esse daqui é responsável pelo ping, ou seja, quando eu habilito, eu consigo responder a comandos de ping, por exemplo. Vou digitar aqui ping 9268, o IP "-t" para ser de forma contínua. Serve que ele está respondendo aos comandos. Se eu retirar aqui o cabo de rede, vai dar timeout. Vou voltar com o cabo. Esperar ficar online. Pronto. Outro item que eu estou utilizando é o Stack Use DHCP Client. É ele que permite receber o IP via o protocolo DHCP do meu roteador. Na sequência que está habilitado o Use Telnet Server, eu vou na sequência fazer uma aplicação utilizando um servidor Telnet, e também estou habilitando o Stack Use Announce. Esse aqui é um exemplo, como eu disse no começo, caso a placa não tenha um display para mostrar o IP ou serial, sei lá, você pode utilizar o TCP/IP Discover. Por exemplo, eu vou deixar aquele já partiu, já localizou. Eu vou desconectar e vou tentar localizar aqui algum dispositivo. Observe que não retorna nada. Eu vou plugar o cabo de rede, esperar ficar online e vou clicar em Discover para localizar. Já localizou. Pronto. Aqui é uma alternativa, ok? E bom, são esses aí que eu estou habilitando. Eu vou fazer o exemplo Telnet. Para isso eu vou utilizar o put. Aqui eu já tenho uma configuração salva, o IP, a porta e o tipo de conexão, Telnet. Ok. Eu estou basicamente adaptando o próprio exemplo que a Microchip disponibiliza e estou alterando para as minhas necessidades. Aqui o login e a senha, admin. Bom, mostrou a mensagem de logado com sucesso e eu criei este menu o que você deseja fazer. Para ligar o LED amarelo, 2 off, o 3 vermelho on, 4 vermelho off e o 5 pressione Q para sair. Por exemplo, pronto, o LED amarelo está ligado do exemplo anterior. Vou apagar, é o botão 2. Ele sinaliza aqui, LED amarelo on, off, então aqui está off na placa. Da mesma forma eu poderia fazer com o vermelho, vermelho on. Perdão, eu liguei o amarelo, também está valendo. É o 3, vermelho on. Agora tem 2. Se eu clicar algo fora do que eu coloquei nas opções, 5 por exemplo, falha. Eu acabei não mencionando nos exemplos anteriores, mas se for algum comando fora do padrão, ele me retorna falha, ok? E por fim, Q para sair. Bom, se você não ficou satisfeito em controlar os LEDs por socket TCP, nem UDP e nem pelo Telnet, nós vamos abrir o browser. Vou aqui digitar o IP da minha placa. 9268.25.
Pronto, esse daqui. Bom, aqui tem uma página web server. Alterei aqui o title, uma mensagem de boas-vindas e criei uns botões para poder fazer o controle dos LEDs on/off para cada um. Bom, esses LEDs aqui eles estão apenas representativos por enquanto. Eu ainda estou desenvolvendo as funções. Eu vou ficar devendo essa parte aqui deste exemplo, ok? Tá faltando criar as funções de retorno para a placa Ethernet. Bom, pessoal, era isso daí que eu queria estar apresentando, e eu espero que tenham gostado. Valeu!